Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo o registro de Mateus, no capítulo 11. Nós leremos os versos 28 a 30. Mateus, capítulo 11, versos de 28 a 30. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versos de 28 a 30, diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos ler todos juntos, irmãos, todo o texto, vamos lá? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos pela tua palavra, pela honra de podermos abri-la livremente e publicamente. Ó Deus, te pedimos a tua bênção sobre nós nesse instante em que vamos parar de expressar os nossos sentimentos a ti para ouvir, Senhor, aquilo que tu queres transmitir a nós. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, mesmo nós cristãos precisamos, vez por outra, pregar o Evangelho a nós mesmos. Há uma possibilidade de, na jornada cristã, embora entendamos a graça, de perdermos de vista o poder dessa graça na jornada da vida. Isso eu me refiro porque muitos irmãos entendem no início o tamanho da graça que receberam, mas depois têm dificuldade de compreender a necessidade desta graça na continuidade da jornada. Nós não fomos salvos completamente ainda. Nós fomos livres da culpa do pecado, somos livres do poder do pecado, mas ainda não da presença do pecado. Ainda seremos, é aquilo que a gente chama de o já e o ainda não. Nós já somos salvos, mas ainda não totalmente. E esta graça abundante de Deus, ela continua sendo derramada na jornada da nossa vida, e o contrário disso é nós querermos caminhar na jornada cristã pelas nossas próprias forças, colocando um foco maior na nossa performance do que naquilo que Cristo fez por nós. Isso pode fazer com que a nossa jornada seja demasiadamente pesada. Nós podemos nos lembrar da figura de John Bunyan, quando escreveu ainda na prisão o livro O Peregrino. Cristão, que é o personagem que foge, procurando a graça de Deus de alguma forma e fugir da ira vindoura, ele tem um certo conhecimento da Escritura, mas é quase no meio do livro que ele larga o fardo. Ele tentou pelas suas próprias forças e pela sua própria performance continuar firme na jornada, mas percebeu quão fraco era e quão necessitado da graça de Deus ele e nós somos.
Eu queria então, irmãos, nesta noite, trazer uma palavra de alento ao nosso coração, ao mesmo tempo de desafio. Ela, assim como o Evangelho nos apresenta uma graça que nos alcança, mas também nos desafia a uma vida de renúncia, eu queria trazer para os irmãos nesta noite uma mensagem moderada, uma mensagem que consiga aliar as duas coisas, emparelhar as duas coisas e não distanciá-las. De fato, nós recebemos graça de Deus e vivemos pela graça. E de fato, Deus requer daqueles que foram alcançados pela graça que esses renunciem, tomem a cada dia a sua cruz e o sigam. E essas duas coisas não precisam estar desassociadas, não precisam caminhar distantes, pelo contrário, necessariamente as duas coisas precisam caminhar juntas. O evangelista Mateus, irmãos, na narração da vida de Jesus, dos eventos do Messias, nos apresenta neste capítulo 11, um momento em que João envia mensageiros a Jesus para saber quem era o Cristo, se eles deveriam esperar outro, ou ele era mesmo aquele que estava por vir. Se você observar no capítulo 11, dos versos de 2 a 6, e Jesus então responde a João, dizendo: ide anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Aqui há algo curioso, algumas pessoas questionam porque João, nesta altura do campeonato, ainda tem esta dúvida, né? A verdade é que o Evangelho está sendo revelado aos poucos, e João não havia acompanhado de perto o ministério de Jesus. Logo após o batismo, nós vemos que havia uma escola que seguia João e uma escola que seguia Jesus. A sala de Jesus estava crescendo e a sala de João estava sendo esvaziada. Tanto que, curiosamente, no livro de Atos, quando Paulo chega em Éfeso, encontra discípulos de João que nem sequer haviam ouvido falar a respeito do Espírito Santo. Então, a resposta de Jesus a João é o testemunho dos milagres e dos sinais que ele operou, que então testemunhavam que de fato ele é o Filho de Deus. Então, João passou a anunciar a respeito de Jesus. Nos versos de 20 em diante, nós vemos então os ais de Jesus, as populações, aos povos que, tendo visto os milagres, não creram. Corazim, Betsaida, e a palavra de Jesus é se em Tiro e em Sidom, que eram cidades ímpias da região da Fenícia, tivessem sido operados os milagres que foram feitos em Corazim e em Betsaida, muitos teriam crido, eles teriam se arrependido completamente. Por isso, haveria um juízo maior sobre Tiro e sobre Sidom do que para Corazim e Betsaida, porque enquanto as cidades ao redor de Jerusalém, os povoados ali de Israel, tinham uma expectativa no Messias, viram os milagres, todos os prodígios que Jesus operou, os sinais, aquelas outras nações, tendo pouco testemunho, se converteram. Em alguns momentos houve operação de milagres lá e também houve conversões de algumas pessoas. Meus irmãos, aqui há uma prova clara de que não são milagres, nem sinais, nem o espetáculo que faz alguém crer em Jesus. Inclusive, a Escritura nos diz que até mesmo operadores de milagres no último dia dirão: Senhor, Senhor, em teu nome fiz milagres, sinais. E Jesus diz: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Embora os milagres testificassem a respeito de Jesus, apenas uma operação extraordinária da graça seria capaz
de trazer vida a um coração morto. Por isso Jesus, então, no verso 25 a 27, exclama, dando graças a Deus, porque o Pai havia ocultado aos sábios o Evangelho, mas havia revelado aos pequeninos. Mostrando, então, aqui, irmãos, que a verdade, o Evangelho, ele não é adquirido por meio da sabedoria humana, é uma operação da graça de Deus extraordinária. Assim como Jesus havia dito para Pedro, quando Pedro afirmou que Jesus era o Cristo, e Jesus disse: bem-aventurado tu és Simão Barjonas, porque não foi nem carne nem sangue que tu revelaram, mas o Pai que está nos céus. Então, irmãos, observem, a natureza do Evangelho é a graça de Deus. Aquilo que nos transformou, aquilo que operou um milagre no nosso coração, não vem de nós mesmos, vem do próprio Deus, vem totalmente dele. Nós somos receptores da graça, e essa graça que nos alcança é a graça que nos sustenta na caminhada, na jornada até o final. Por isso, então, nos versos de 28 a 30, Jesus faz um convite. E esse convite precisa ser entendido por nós. Não é simplesmente uma palavra para um momento evangelístico, mas é o evangelismo ao nosso coração todos os dias. Nós precisamos constantemente do Evangelho. O Evangelho precisa ser o centro da vida da igreja, o centro do culto, o centro da mensagem, o centro da nossa cosmovisão. Nós precisamos ter uma cosmovisão evangélica. Entender quem Deus é, entender quem nós somos, entender o que Ele fez por nós, entender o que está prometido a nós na consumação. E isso precisa, queridos irmãos, ser um trabalho constante, para que nós não caiamos no legalismo. Existem, então, dois caminhos muito perigosos para a igreja. O legalismo, quando alguém confia na força da lei e na capacidade da sua performance para ser aceito por Deus. E, por outro lado, existe o antinomismo ou antinomianismo, quando alguém rejeita totalmente a lei de Deus e diz assim: não, agora é tudo graça, eu não preciso fazer mais nada. E nós não devemos caminhar nem para o legalismo e nem para o antinomismo. Nós precisamos ter a vida centrada no Evangelho. E muito cuidado, irmãos queridos, porque hoje nós temos uma oferta de pregadores, uma oferta de cultos. Nós temos, então, um cardápio no YouTube, no Instagram, repleto de mensageiros, de profetas, de igrejas. E muitos deles, e muitas destas igrejas, têm caminhado para um destes dois extremos. Ou o legalismo, quando o homem confia na sua performance, tentando cumprir a lei, o que é impossível e é perigoso, quanto aqueles que têm caminhado para o caminho de é tudo graça, eu não preciso fazer nada, Deus já fez tudo por mim, agora eu posso viver distraidamente. Este é um caminho extremamente perigoso, e eu diria para os irmãos, sem dúvida nenhuma, um caminho de maldição. E muitos têm caminhado nessa trilha extremamente desagradável a Deus. Meus irmãos, além disso, nós percebemos que, embora não compreendendo a razão de tudo isso, o homem natural está cansado. O homem natural está cansado. Cansado de buscar satisfação na própria vida, cansado de buscar felicidade em si mesmo,
cansado em, pelos seus próprios esforços, alcançar um nível de espiritualidade, aquilo que alguns até chamam de nirvana, né? O clímax da espiritualidade. Por outro lado, nós temos também, mesmo no meio da igreja, pessoas cansadas de carregar culpa, de carregar peso. Pessoas que colocam sobre si o peso de se tornarem aceitos por Deus pelos seus próprios esforços. Há uma canção antiga que eu acredito que o autor não teve a intenção de falhar, mas cometeu uma falha grave. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido ela. Ela diz assim: Senhor, eu quero ser teu filho amado, andar completo e ao teu lado, correto e ao teu lado, pretendendo te merecer. Alguém já ouviu essa música aí? Pretendendo te merecer. Vejam, irmãos, nós somos amados por Deus, né? Mas o filho amado, que andou correto e ao lado do Pai, né? E que pelos seus méritos satisfez a justiça de Deus, foi Jesus. Nós não podemos ser alguém que pretende merecer a Deus. Nós precisamos entender que foi tudo graça. Andar correto deve ser para nós um caminho natural, um fim, e não a razão, no sentido de que é por meio da nossa forma de viver que nós alcançamos a Deus. Não, meus irmãos, nós não queremos não pretendemos merecer a Deus. O que nós merecemos é o inferno, ou merecíamos é o inferno. E Ele derramou misericórdia. Ele não nos deu o que nós merecíamos. Há muitos irmãos que estão cansados desta tentativa de, pelos seus próprios esforços, alcançarem a Deus. Vejam, por exemplo, aqueles que sobem no morro, que vão às romarias, ou aqueles que vão tentando, pela sua caridade, alcançar um nível de espiritualidade que possa então agradar a Deus. Queridos irmãos, todas as religiões, todas elas, pregam uma forma do homem consertar a sua relação com Deus. Mas só o cristianismo, só o evangelho, prega um Deus que veio resolver a situação do homem. E aqui está a revelação plena desta realidade. Jesus conclamando os seus ouvintes: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Esta mensagem, irmãos, de Jesus, ela certamente acontece porque, como diz John Owen, Cristo é mais inclinado a receber os pecadores do que os pecadores são inclinados a vir a Ele. Esta é uma realidade que nos foi mostrada no texto anterior. Jesus dá graças ao Pai. Jesus exclamou. E no texto de Lucas, no capítulo 10, versos 21 a 22, a Bíblia diz que ele exultou no Espírito Santo, porque é exatamente obra do Espírito Santo abrir o coração do homem. Queridos e amados irmãos, nós temos o privilégio de termos tido os nossos olhos abertos para entendermos a beleza do Evangelho. Por isso nós somos responsáveis por não nos encantarmos com mais nada, absolutamente mais nada. Nós não podemos confiar no nosso próprio braço. Nós não podemos confiar nas nossas próprias forças. Se você começar a carregar sobre você culpa sem lançá-la sobre Jesus, você vai se encontrar sobrecarregado,
você não pode carregar o peso da culpa. Não pode. Eu e você somos incapazes disso. Por isso Jesus nos convida não à religião como os homens estabeleceram, também não nos convida à lei, porque a lei nos apresenta a nossa condição de pecadores. Nesse sentido, a lei nos leva à morte. Não nos convida aos nossos próprios esforços, nem aos nossos próprios méritos ou merecimentos. A mensagem de Jesus é: vinde a mim. É Ele. É nele que nós encontramos paz. É nele que nós encontramos descanso. Não apenas no momento da nossa conversão, mas na nossa jornada, na nossa caminhada todos os dias. Porque a vida cristã, meus irmãos, nem sempre, ela é uma caminhada constante. Muitas vezes nós tropeçamos no caminho. Muitas vezes nós falhamos no caminho. E precisamos reconhecer isso. Reconhecer que às vezes a nossa semana não foi tão boa. Que a nossa vida devocional não está tão boa como deveria estar. Que voltamos a cometer alguns erros que não deveríamos ter mais cometido. E que isso, infelizmente, ainda faz parte da nossa jornada, é a nossa realidade, mas que isso não é o fim da nossa vida. Que há sempre da parte de Deus uma nova chance, há sempre da parte de Deus um recomeço, há sempre da parte de Deus uma nova oportunidade. Isso, meus irmãos, é importante nós entendermos para nós não cairmos na esquizofrenia da culpa. Quantos cristãos começam a se culpar, porque passam a ter conhecimento do Evangelho, conhecimento da graça, entendem a beleza do Evangelho, mas quando caem, não recorrem a esta graça, acabam recorrendo à lei. E a lei é boa, a lei é perfeita, mas ela não é capaz de nos salvar. A lei nos apresenta a nossa condição desesperadora. E por conta da nossa condição desesperadora, nós recorremos àquele que é a nossa esperança, que é Jesus de Nazaré. E nesta noite ele está dizendo para nós, cristãos, não importando quanto tempo você tem de caminhada, não importando quantos cursos teológicos você fez, não importando se você é um presbítero da igreja, pastor, diácono da igreja, não importando quantos livros você já leu, se você gosta de ouvir mensagens. Meus irmãos, todos nós temos a mesma estrutura, nós somos pó. E o Salmo 103 nos apresenta exatamente isso. Porquanto o céu se alteia acima da terra, assim são as misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas, sobre todos nós, porque todos nós somos fracos, porque todos nós somos falhos, porque todos nós precisamos desta misericórdia constantemente sobre nós. A cada manhã, as misericórdias do Senhor são renovadas sobre as nossas vidas. É a causa de nós não sermos consumidos. Não foi misericórdia derramada de uma vez por todas e apenas no momento da nossa conversão. Nós vivemos uma vida pela misericórdia e pela graça de Deus. Mas você precisa aplicar essa misericórdia à sua vida, entendendo que todos os dias, nós estamos suscetíveis à falha. Nós pecamos contra Deus e precisamos de graça renovadora sobre o nosso coração. Meus irmãos, a palavra de Jesus é uma palavra, a um convite que vai de encontro à autojustificação. Há uma tendência no ser humano de querer se justificar. E, via de regra, essa tentativa de justificação é usando o padrão outras pessoas, como o fariseu e o publicano naquela parábola. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como fulano ou como Beltrano.
Meus irmãos, o nosso padrão sempre é Jesus. E diante do padrão que é Jesus, nós não temos como nos justificar. Ele é perfeito. A única coisa que a gente pode fazer é bater no peito e dizer: Senhor, seja propício a mim, porque eu sou pecador. O convite de Jesus é um convite a nós negarmos qualquer tentativa de nós nos justificarmos pela nossa performance. Pelo contrário, esse convite nos revela que pelas nossas próprias forças nós só caminharemos cansados e sobrecarregados. Eu queria nesta noite trazer ao seu coração e ao meu coração a palavra do Senhor, quando Ele nos convida à graça, a mergulharmos na graça. A todos vós que tendes sede, vinde e bebei das águas. Comprai e comei, sem preço, sem dinheiro, pão e vinho. É Jesus nos convidando para um banquete. É Jesus dizendo assim: tira essa bagagem das tuas costas. Você vai se sufocar. Você vai se matar. Você vai adoecer. Você está sobrecarregado. Não contabilize os teus erros, as tuas falhas. Simplesmente reconheça, se arrependa e lance-se nos braços do Pai. Esta é a palavra do Senhor. Assim como o filho pródigo, ao retornar, reconheceu a sua culpa e foi para a festa. A festa que o próprio Pai fez. Jesus nos chama, irmãos, a vivermos uma vida leve. Uma vida leve. O peso do pecado não pode mais estar sobre o povo de Deus. Isso não é um convite a uma vida relaxada. Isso é um convite a nós reconhecermos que, infelizmente, nós ainda caminharemos nesta terra com uma natureza pecaminosa, nós ainda falharemos, nós ainda pecaremos. E quanto mais tempo nós vivermos, mais nós pecaremos e precisaremos continuamente da graça e da misericórdia de Deus. Corra para a graça do Senhor. Talvez você tenha colocado no início do ano alguns projetos, alguns planos. Quem sabe de manter regularidade na vida devocional, e você já está no mês de maio. Nós já encerramos a primeira quinzena. Daqui a pouquinho nós estaremos entrando no segundo semestre. E daqui para o final do ano é um piscar de olhos. E talvez você olhe para trás e diga assim: eu não consegui. Eu não consegui. Talvez você tenha tentado estabelecer o culto doméstico também e não conseguiu. Talvez neste mês de maio, quinto mês do ano, você percebeu que não avançou contra alguns pecados o quanto você gostaria de ter avançado. E você não precisa esperar chegar até o final do ano para fazer um novo compromisso para 2027. O dia é hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Todo dia, irmãos, é dia de nós nos voltarmos para Deus. Nós cantamos Quero Voltar ao Início de Tudo. Nós lemos o texto de Jeremias, onde o próprio Senhor chama o povo a retornar àquele romance do início. Hoje é dia de nós voltarmos a nos encantar com a graça de Deus, a percebermos o quanto nós precisamos dele e recorrermos para ele, para o alívio das nossas cargas, o alívio das nossas costas. Não dá para caminhar, irmãos, com o peso do pecado, com o peso da culpa. Não dá para caminhar, irmãos, com o peso do legalismo contra nós. Quem tinha o costume de fazer isto eram os fariseus. Jesus os condenou pela hipocrisia dos seus corações. Os fariseus acreditavam
que pelas leis que inclusive haviam estabelecidos que iam além das Escrituras, alguns estudiosos contabilizam 600, alguns contabilizam 800 leis, a mais que os fariseus haviam colocado, tudo isso como uma tentativa de, pelos seus próprios méritos, pelos seus próprios esforços, alcançarem a comunhão com Deus. Jesus, então, meus irmãos, vai de encontro a tudo aquilo. Não é pela lei que o homem consegue agradar a Deus. Não é pela lei, pelo cumprimento da lei. Pelo contrário, a nossa tentativa de cumprir a lei, com o objetivo de sermos salvos, só nos condena mais ainda. Meus irmãos, esse fardo não é nosso. Jesus já pagou o preço pelo nosso pecado. Há perdão e graça suficiente para lavar toda a nossa culpa, para nos purificar totalmente diante de Deus. Hoje pela manhã estávamos estudando sobre a humanidade de Cristo, lá em Abreu Lima, e eu estava lembrando aos irmãos que duas heresias importantes surgiram nos primeiros séculos, o docetismo e o monofisismo. O docetismo dizia que Jesus parecia ser Deus, mas não era. O monofisismo não conseguia admitir as duas naturezas do Salvador. Mas todas essas heresias, de alguma forma, tiravam o foco daquilo que Cristo veio fazer por nós. E eis aí o grande perigo, queridos, de uma espiritualidade, de um evangelho sem Jesus. É possível se ter uma mensagem dita evangélica sem Jesus estar no centro. E exatamente a beleza do evangelho revelada na encarnação do nosso Salvador, que sendo Deus não tomou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se vaziou, tornando-se em figura humana. Como os irmãos bem sabem, ele cumpriu todo o requisito de Deus, ele satisfez a justiça de Deus, e isso como homem, como carne, como gente, para nos religar a Deus. Então, queridos irmãos, ninguém conhece mais as nossas crises, as nossas dores, os nossos dramas que Jesus. Por isso o autor aos Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, pelo contrário. Portanto, Jesus, entendendo a nossa situação, ele mesmo foi tentado por Satanás. Os irmãos lembram em Mateus capítulo 4. Ele suportou aquilo que nós suportamos, ele enfrentou aquilo que nós, seres humanos, enfrentamos. Meus irmãos, ninguém melhor do que Jesus, sendo homem, tendo suportado as mesmas coisas que nós suportamos. Ninguém melhor que Jesus, sendo Deus, soberano e perfeito, pode fazer um convite tão eficaz como este: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meus irmãos, ninguém é capaz, por mais que se esforce, de alcançar o mérito que Cristo alcançou por nós na cruz do Calvário. A melhor coisa a fazer é pararmos e refletirmos e lançarmos sobre Ele toda a nossa carga. Este é o Evangelho. Não dá, irmãos, para nós querermos dividir a glória do Evangelho com a nossa autossuficiência. A nossa autossuficiência nos leva à condenação. O Evangelho nos leva à salvação. As duas coisas não caminham juntas, porque Cristo não divide a sua glória com ninguém. Ou nós somos salvos por nós mesmos, ou nós somos salvos por Cristo. Certa vez perguntaram ao Dr. Shedd se ele acreditava que o homem poderia perder a salvação. Então o Dr. Shedd disse: depende de quem o salvou.
Se quem salvou o homem foi ele mesmo, sim, ele pode perder a salvação. Mas se foi Cristo quem o salvou, ele jamais perderá nenhum dos seus. Você não se perderá, querido. Você é de Deus. Você é de Deus. Por isso, descanse nele, recorra à graça de Deus, retorne ao primeiro amor. Ele diz então: eu vos aliviarei. Meus irmãos, como é bom quando nós estamos carregando um peso e encontramos alguém conhecido que nos ajuda, não é verdade? Você já deve ter passado por isso, né? Vindo da feira, cheio de sacolas, né? E encontrou alguém no caminho que diz assim: deixa eu te ajudar, né? Parece que a gente vai voar, né? Aquela sensação de alívio, de descanso. Ah, queridos, quantos estão caminhando uma vida contrária ao alívio, né? Uma vida pesada, carregada. E Jesus diz: eu vos aliviarei. João Calvino diz assim: enquanto estivermos fora... Isso foi um combinado meu com Giane, para que os irmãos não cochilem, tá? Giane fez na hora certa. Quando eu disse a ela: quando eu falar João Calvino, você aperta. Brincadeira. João Calvino disse assim, irmãos: enquanto estivermos fora de Cristo, tudo o que ele sofreu e fez pela salvação da humanidade permanece inútil para nós. Meus irmãos, nós não podemos tornar a obra da salvação inútil às nossas vidas. Mas nós precisamos estar em Cristo. Quanto mais em Cristo, menos estaremos em nós mesmos. Menos estaremos em nós mesmos. Pare de confiar em você e descanse na obra da justificação operada no Calvário. E sabe, irmãos, uma coisa que acontece muito conosco: nós, às vezes, trazemos costumes da vida profissional, onde nós somos muito cobrados, né? Todos vocês aqui são profissionais de alguma área e há uma cobrança, né, que nós sejamos perfeitos. A nossa performance pode nos ajudar a termos uma promoção, ou pelo menos pode nos ajudar a não sermos demitidos. A gente quer estar em alto nível em todas as áreas da vida, se possível. E não há nenhum problema nisso, nenhum problema. A questão é quando a gente leva isso para a nossa jornada espiritual. E não é que você não deva progredir na sua jornada espiritual. O próprio apóstolo Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Mas, meus irmãos, quando nós acreditamos o nosso progresso espiritual meramente a nossa performance, nós estamos fadados a um fracasso terrível e a um sentimento de culpa que pode nos levar até mesmo ao adoecimento emocional. Meus irmãos, eu estou falando por experiência de acompanhar muita gente durante esses anos de ministério. E não apenas disso, de receber pessoas que vieram de outras denominações com uma compreensão do Evangelho equivocada, que nós precisamos fazer uma desconstrução daquilo que foi ensinado para ensinar o Evangelho. E sabe a sensação que eu tenho quando converso com essas pessoas? É a sensação de alívio. É como se, por meio daquela palavra, eu estivesse tirando um peso que às vezes durou uma vida toda. Meus irmãos, eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, é diabólico. A pregação falsa do Evangelho é diabólica. Porque ela aparenta ser cristianismo, mas não é. E acaba atormentando a vida das pessoas, a tal ponto que eu tenho lidado com pessoas que de fato adoeceram. É por isso que a igreja precisa urgentemente retornar ao Evangelho,
As nossas canções precisam voltar a ter o Evangelho como centro. E as nossas vidas precisam estar centradas constantemente no Evangelho. Porque é possível uma igreja abrir a Bíblia todos os domingos, durante um ano todo, pregar a Bíblia e não pregar o Evangelho. É possível. Há neste livro aqui questões morais. Elas apontam para o Evangelho, para a depravação do homem, para a graça de Deus, mas é possível você passar um ano todo, ou uma igreja passar uma vida toda, pregando moralismo, performance, autossuficiência, e não pregar o Evangelho. O problema de tudo isso é que no final das contas o homem vai sempre lidar com a realidade das suas falhas e dos seus pecados. E muitos acabam entrando numa esquizofrenia espiritual, num adoecimento espiritual. E acabam caindo, acabam fracassando, acabam desistindo na jornada. Que Deus nos livre disto. Que nós possamos nos voltar para o Evangelho. Nós cremos, irmãos, que somos salvos pela graça, por meio da fé. Nós cremos e defendemos que é só Jesus. Nós temos a plena convicção de que nós não merecemos Deus, que nós não conquistamos Deus, que nós não somos caçadores de Deus. Como lá no começo dos anos 2000, né? Se vendeu esses livros aí, né, à vontade. Caçadores, não, nós não somos caçadores de Deus, irmãos. Nós cremos, queridos, que foi Deus quem veio ao nosso encontro. Nós cremos, como o apóstolo Paulo bem declarou, lembrando as palavras de Abacuque: o justo viverá pela fé. Pela fé. Não foi esta a defesa que Lutero fez? Não foi esta a doutrina mais importante que o grande reformador levantou? Nós vivemos pela fé. Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós não temos muita figura, porque somos urbanos. Ou pelo menos a maioria de nós. Mas aqueles irmãos que tiveram experiência rural sabem bem o que era o jugo, né? Quando se colocava em cima dos bois aqueles pesos para guiá-los. Meus irmãos, observem, Jesus diz assim: tomem sobre vós o meu jugo. Isso aqui, irmãos, é o ápice da doutrina da substituição. É quando nós lançamos, ou Deus lança, em Jesus a ira contra os nossos pecados, e imputa a nós a justiça de Cristo. Esta é uma das belezas mais extraordinárias do Evangelho. O Evangelho todo é belo. Mas quando nós meditamos sobre a obra vicária de Jesus no Calvário, é algo assim extasiante. A nossa pecaminosidade, a nossa culpa foi lançada sobre Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus diz assim: não tomem sobre vocês o próprio jugo, porque o jugo de vocês, o peso que está nas costas de vocês, vão matar vocês. O peso vai matar vocês. Mas o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós somos muito pecadores, mas Jesus é um grande Salvador. Nós somos muito fracos, mas Jesus é muito forte. Meus irmãos, nós não confiamos em nós mesmos, nós confiamos em Jesus de Nazaré.
Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso substituto. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Nós não fazemos a propiciação própria. Não temos condições. Exatamente isso, ou é exatamente nisso que o cerimonialismo da antiga aliança cessou. O sangue de carneiros precisava ser derramado constantemente. Cordeiros precisavam ser imolados constantemente. E os homens voltavam a pecar e novos animais precisavam ser sacrificados. E aquilo tudo apontava, irmãos, para o desespero da raça humana, mas apontava também para a esperança em Cristo Jesus. Queridos, nós já recebemos a esperança. Jesus já pagou a nossa dívida. Para que caminharmos como se Deus não nos amasse? Por que aceitar as suposições de Satanás de que nós não vamos conseguir chegar até o final? Por que nós mesmos ficarmos nos autocondenando, nos culpando pelas nossas faltas? Meus irmãos, esse não é o caminho. O caminho é o arrependimento sincero, a conversão sincera. A Bíblia diz: se nós dissermos que não temos cometido pecado, nós estamos mentindo e a verdade não está em nós. Mas a mesma Escritura diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O caminho é a confissão, o caminho é o arrependimento, não é desistir. O caminho não é abandonar a Cristo, pelo contrário, é entender que só em Jesus nós podemos confiar, é só nele. Agora observe o que ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. De mim. Aqui é aquele outro caminho que eu lembrei aos irmãos. Se por um lado há o perigo do legalismo, há do outro lado o perigo do antinomismo. Nós não cremos que o convite de Jesus dispensa a nossa jornada de aprendizado e de crescimento ao lado dele. As duas coisas caminham juntas. Por isso Jesus diz: aprendei de mim. É característica de todo seguidor de Jesus. Se o véu foi tirado dos teus olhos para que você entendesse a graça de Deus, ninguém é salvo pela graça para viver uma vida desgraçada. Pelo contrário, é para que essa graça aperfeiçoe as nossas vidas. Por isso Jesus diz: eu não apenas sou poderoso para pagar a tua dívida, eu não apenas sou poderoso para te perdoar, mas eu também sou poderoso para construir uma nova vida em você. Aprenda de mim, aprenda de mim. É nele, irmãos, é nele. Observe, um autor puritano, Thomas Watson, diz assim: até que haja descanso em Deus, o coração continuará inquieto. Tomai sobre vós o meu jugo. Ao mesmo tempo ele diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Observe aqui, irmãos, que nesta passagem, e nós não temos dificuldade em entender que Jesus tem todos os atributos divinos. Jesus é poderoso, Jesus é grande, é soberano. E Jesus poderia, sendo Deus, afirmar aqui muitos dos seus atributos. Mas ele escolhe dizer que é manso e humilde de coração. Ele resolve revelar que
apesar das nossas culpas, há misericórdias suficientes da parte de Deus para nos salvar e para fazer com que a nossa alma encontre descanso. Se no verso 1 ele diz, os que estáis cansados e sobrecarregados, no final do verso 29 ele diz, e achareis descanso para as vossas almas. O que é que promove esse descanso? A entrega a Jesus, o lançar o jugo sobre Jesus e o aprender de Jesus. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu gostaria de encerrar, irmãos, sendo objetivo com vocês em dizer o seguinte: se você não entendeu que a caminhada do Evangelho nem sempre é uma constante e que, vez por outra, nós vamos viver momentos difíceis, momentos de dificuldade, hoje foi dia de você abrir os seus olhos. Também, irmãos, é dia de nós entendermos o outro. Eu acho que é algo que a gente precisa abrir os nossos olhos. Nós somos fracos, os nossos irmãos também são fracos. E aqui é lugar de segunda chance. Aqui é lugar da gente amar, de abraçar, de acolher. Quem é fraco, quem caiu, quem falhou. A igreja é isso. A igreja, irmãos, não é o alto escalão da santidade, o local das pessoas perfeitas. E a gente se fecha aqui como se aqui fosse um tipo de elite espiritual. Nós somos excelentes para a glória de Deus, mas somos fracos também. Por isso a graça continua sendo derramada sobre as nossas vidas. Eu digo isso para nós não sermos como o irmão do filho pródigo, que ao invés de celebrar o retorno daquele que se perdeu, tentou usar aquela oportunidade para se autopromover. Nós não precisamos disso, irmãos. Nós não estamos numa disputa para ver quem é mais espiritual, quem lê mais a Bíblia ou quem ora mais. Nós não estamos numa disputa para ficar todos os dias mostrando espiritualidade para os outros em redes sociais. Às vezes a intimidade com Deus precisa ser a intimidade mesmo. E não que você não possa expressar-se pelas redes sociais. Tem tanta gente que coloca tanta coisa, né? Porque nós não podemos colocar um pouco da nossa espiritualidade. Mas cuidado, olha, irmãos, a linha é tênue. É tênue. Entre espiritualidade, vejam que os fariseus falhavam nisso, né? E o querer mostrar-se melhor que o outro. Cuidado com isso. Por isso que a gente lembra que esse é um momento de intimidade. Então, a intimidade é você e Deus. É você e Deus. Não fique apostando espiritualidade com ninguém. Nós não estamos aqui numa carreira solo. Nós estamos aqui para nos dar as mãos, para nos ajudarmos mutuamente, para recebermos o caído, para exortarmos uns aos outros, para corrigirmos uns aos outros, para levantarmos uns aos outros, para nos encorajarmos mutuamente, para nos admoestarmos mutuamente. É exatamente isso que o autor aos Hebreus diz. Não deixem de congregar enquanto vede que o dia se aproxima. Admoestem-se uns aos outros, caminhem juntos uns com os outros. Esse é o sentido de ser igreja. Então, se você recebeu graça da parte de Deus, perdão da parte de Deus, entendeu isso, não tem carregado esse jugo sobre você, maravilha, louvado seja Deus por isso. Lembre-se também de ser gracioso para com seu irmão. Lembre-se de abraçar, de acolher. Mas não confie em você mesmo. Não confie em você mesmo. Maldito o homem que confia no homem. Bendito é aquele que confia no Senhor. É Jesus. É Ele quem nos salva,
É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos leva à presença de Deus, é Ele que não permitirá que nenhum de nós nos percamos. Porque se depender de nós mesmos, nós reconheceremos que somos, como diz a Escritura, né? Cada um andava como ovelha, se desviando para o caminho, mas o Senhor os reuniu. É assim que nós somos, o povo que precisa de Jesus o tempo todo. E se tem algo que você não precisa, é de você mesmo. Então, a partir de hoje, entenda e recorra à graça de Deus. Nele há perdão, nele há vida, nele há força para nós permanecermos na jornada. Vamos ficar de pé, irmãos.